Olá a todos que estão assistindo esse vídeo agora, sejam bem-vindos ao percurso de revisão do conteúdo de cinesiologia ministrado para o curso de dança da Universidade Anhembi Morumbi no primeiro semestre de 2015. Essa descrição eu estou dando para as pessoas que porventura acabarem aqui assistindo a esse vídeo. Mas eu vou me dirigir principalmente aos meus colegas de sala, dizendo que a minha iniciativa de fazer a revisão via esse recurso vem de encontro aí aos compromissos diversificados da turma e a possibilidade de cada um encontrar um tempo e o espaço para poder resgatar esse conhecimento que a gente já entrou em contato ao longo deste semestre. Eu baseei as explicações que eu vou seguir com vocês nesse livro aqui, Cinesiologia Clínica e Anatomia, do Lippert, e também em vários outros conteúdos que eu vou mostrar em imagens que eu pesquisei pela internet, também nas anotações de sala de aula. E gostaria de avisá-los que essa revisão vai ser blocada conforme o conteúdo da avaliação que eu vou citar no próximo bloco. Então é isso. E antes de iniciar propriamente a revisão, refrescando na nossa memória o que é a cinesiologia, eu gostaria muito de falar a respeito de um livro que eu estou lendo que se chama O Homem que Calculava, esse daqui que vocês estão vendo, do Malba-Tahan, que na verdade Malba-Tahan é o pseudônimo de um professor de matemática chamado Júlio César de Mello e Souza. Ele teve uma relevância muito grande aqui no Brasil no ensino didático da matemática. E por que eu estou citando esse livro, né? Porque, na verdade, a gente está falando de conhecimento, e como a gente pode ver aqui, que eu vou explicar com calma, a cinesiologia é uma reunião de diversos conhecimentos que a gente pode enxergar aqui, eu vou detalhar melhor daqui a pouquinho. E nesse livro tem ele narra a história de um grande calculista persa e que foi se inserindo na sociedade a partir da sua habilidade desenvolvida, né, e aprendida enquanto ele era um pastor de ovelhas, né, e teve contato com um grande sábio matemático, e aí ele desenvolveu uma habilidade incrível com os números, com a forma de enxergar a natureza, a vida, o cosmos. Esse livro traz princípios filosóficos muito legais da maneira de se encarar o conhecimento, e eu gostaria de dividir com vocês, porque eu enxergo que esta tarefa, né, de propagar o conhecimento, de apreciar o conhecimento, é uma tarefa muito digna, né, e próspera para nós aqui na humanidade, e essa oportunidade de poder colocar esse conteúdo e compartilhar com as pessoas, eu acho incrível, eu fico muito feliz de poder fazer isso. Então eu vou dividir aqui com vocês uma passagem que depois que o Beremis, que é este calculista, que é o personagem principal, ele deu uma demonstração, né, que admirou muito as pessoas em volta dele, ele começou a ser saudado e muito aplaudido pelo feito dele. E aí eu vou citar uma breve passagem aqui, né, que ele diz assim, ele diz: meus amigos, vejo-me forçado a confessar que não mereço honroso título de ulemá, que é um grande sábio, né? Louco é aquele que se considera sábio quando mede a extensão de sua ignorância. Que pode valer a ciência dos homens diante da ciência de Deus? E antes que um dos assistentes o interrompesse, narrou o seguinte. Era uma vez uma formiguinha que, andando a vagar pelo mundo, encontrou uma grande montanha de açúcar. Muito contente com a sua descoberta, retirou da montanha um pequeno grão, levou-o ao formigueiro. Que é isto? Perguntaram as companheiras. Isto, replica a pretensiosa,
É uma montanha de açúcar. Encontrei-a no caminho e resolvi trazê-la para aqui. E Beremiz acrescentou com uma vivacidade muito fora de sua habitual placidez. É assim o sábio orgulhoso. Traz a pequenina migalha apanhada no caminho e julga conduzir o próprio Himalaia. A ciência é uma grande montanha de açúcar. Dessa montanha, só conseguimos retirar insignificantes pedacinhos. E insistiu compenetrado. A única ciência que deve ter valor para os homens é a ciência de Deus. Um barqueiro iemenita, de bochechas largas, que se achava na roda, interpelou Beremiz. E qual é, ó calculista, a ciência de Deus? A ciência de Deus é a caridade. Lembrei-me nesse momento, aí é o narrador do livro falando, né? Lembrei-me nesse momento da poesia admirável que ouvira pela voz de Telassim nos jardins do Sheikh Yazid, quando os pássaros foram postos em liberdade. Falasse eu a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Nada seria, nada seria. Então, fechando essa citação para a gente introduzir a nossa aula. Quem se interessar por esse livro eu recomendo, ele é maravilhoso, ele é muito legal. Tem muitas referências culturais, né, fantásticas que o autor traz, um matemático que tem uma habilidade literária muito cativante. Mas vamos lá para o nosso foco agora, reunindo conhecimento na forma de cinesiologia. Então, o que é a cinesiologia? Tenho aqui 4 grandes áreas do conhecimento: a anatomia, a fisiologia, a física e geometria. E o que tudo isso tem a ver com a cinesiologia? Ela se vale de aspectos de cada uma dessas áreas do conhecimento para poder constituir a sua área de pesquisa, que é o estudo do movimento. E no caso aqui em específico, nós estamos falando do estudo do movimento humano. Então, a parte da anatomia que a cinesiologia vai usar é a parte que faz referência ao aparelho locomotor. A fisiologia que interessa para a cinesiologia é a fisiologia neuromuscular. A física que interessa para a cinésio é a mecânica, mais especificamente a biomecânica. E a geometria é fundamental para a gente estudar o movimento no espaço. E então, delimitando, a gente está falando de uma área do conhecimento que usa partes específicas de outras grandes áreas do conhecimento, interligando desde a física até a biologia e fazendo dessa maneira um apanhado específico para tratar a respeito do movimento humano, né? Daí, a beleza que é o conhecimento, que ele não é segmentado, não é único, e com isso também eu acho muito interessante a gente refletir a respeito da necessidade de um bailarino, de um dançarino, de um ser humano em geral, né? Conhecer as próprias características do seu movimento de acordo com aquilo que a gente estabeleceu até hoje na ciência, né? Então, essa é uma perspectiva... Opa, tem um erro aqui. Essa é uma perspectiva que a gente trabalha quando a gente vai estudar dentro de uma academia científica, né? Então, para dar uma refrescada, depois dessa introdução, eu vou falar um pouquinho sobre terminologia descritiva, refrescar na nossa cabeça os planos anatômicos e os segmentos do corpo, tá? Então, a terminologia descritiva, ela fala a respeito
da posição anatômica e da posição fundamental e dos planos do corpo, né? Dos planos anatômicos a gente vai estender nessa terminologia. Então, o que é a posição anatômica? Vamos dar uma olhada aqui. A posição anatômica, ela é exatamente a posição que a gente está visualizando nesse modelo aqui. É o corpo em pé, ereto, com os olhos para frente, pés paralelos e juntos, membros superiores pendentes ao lado do corpo e palmas das mãos para frente. Por que é necessário a gente saber essa posição? Porque para poder descrever os tipos de movimento do corpo, a gente precisa sair de algum lugar. E esse lugar é o lugar de origem para a gente poder começar a descrever, né, os movimentos. Se a gente sai de uma posição diferente, se fosse estabelecida uma posição diferente, né, a gente teria uma visão diferente, uma classificação diferente a respeito desses movimentos. Então, essa é a posição anatômica. Existe também, só um parênteses, que é a posição fundamental, que é análoga a essa, com exceção de que a posição fundamental, ela tem as palmas das mãos voltadas medialmente, ou seja, para o plano médio, né, voltadas para dentro, né, do corpo. Então, vamos lá. Dada essa terminologia descritiva básica que diz respeito à posição anatômica, vamos falar um pouquinho a respeito dos planos anatômicos. Então, considerando a mesma figura anterior, né, só que com os planos separados e um modelo feminino, mas está na mesma posição, né, na posição anatômica. A gente tem a divisão do corpo em 3 planos principais. O plano A é chamado plano sagital, o plano B é chamado plano coronal e o plano C é chamado plano transversal. Por que é importante a gente saber disso? Porque os movimentos, eles são classificados de acordo com os planos e eixos em que eles acontecem. Então, a gente vai falar de flexão, abdução, de adução, de extensão, rotação, a partir dessas referências. Então, o plano sagital corta o corpo medialmente, o plano coronal, que é o plano B, o frontal, corta lateralmente, e o plano transversal ou horizontal corta no eixo transversal do corpo. E a gente multiplica, né, esses planos no espaço. Então, o plano sagital, esses planos eles estão representados exatamente na metade do corpo, mas vamos imaginar que esses planos estão num cubo, né? Então, a gente pode visualizar esses planos de cabo a cabo do corpo, né? Não é exatamente só nessa faixa. Esses que a gente está vendo aqui no desenho, o autor representou exatamente aqui no meio. Na verdade, se estende até o pé, né? A gente considera o corpo inteiro. E aí a gente tem a projeção desses planos para cá e para lá também, né? Ele não existe apenas aqui nessa linha do corpo. A gente está considerando um ponto de vista, né? Mesma coisa aqui no plano coronal, ele vem, se estende aqui, e o plano transversal. Essa outra figura aqui, o que acontece? É mais fácil da gente compreender isso que eu acabei de falar, porque a gente visualiza os 3 planos grudados, unidos, né? Cada um tem uma cor. Então, se a gente olhar com bastante calma aqui o plano sagital, que está em vermelhinho, ó, ele segue para cá, ele é delimitado por esse plano aqui que a gente está vendo, né? O plano coronal em azul, dividindo o corpo aqui. E o plano transversal aqui, certo? Então, só para a gente treinar um pouco a capacidade abstrativa, para a gente entender quando a gente fala
da posição de um osso ou da direção de um movimento, se a gente pega aqui o plano transversal, que é esse corte verde, e aqui nesta imagem é o corte C. Se a gente pega esse plano transversal e considera exatamente esse corte aqui, na altura do abdômen, e olha para ele, né, como se a gente serrasse esse boneco e arrancasse a parte de cima. A gente vai ver parte da coluna vertebral, parte dos intestinos, etc e tal, né? Vendo de uma visão assim, imagina que a gente está olhando de cima, né? Agora, se a gente deslocasse esse plano transverso, ó, para cima, plano transversal aqui para cima, na altura dos olhos desse boneco, e serrasse e arrancasse o coruto, arrancasse o topo da cabeça, o que a gente ia enxergar? As vísceras, o cérebro, e iríamos enxergar o olho cerrado pela metade e assim sucessivamente, né? Então, é só para a gente poder abstrair do significado, né, da extensão desses planos. Então, a gente tem várias alturas, né, por onde esses planos se projetam, larguras e tudo mais, né? Então, relembrando planos anatômicos e a importância deles no nosso estudo. Eles são referencial a partir do qual a descrição dos movimentos, tanto dos segmentos ósseos quanto das articulações, será possível. Então, universalmente, a gente tem essa definição. Ok? Falando a respeito de segmentos do corpo, só para a gente setorizar, né, a divisão dos segmentos do corpo, ela é feita em cabeça, aqui, pescoço, o tórax, o abdômen, a coxa, perna e pé. Aqui temos braço, antebraço e mão. O tronco, ele vai ser o tórax mais o abdômen. O membro inferior é coxa, perna e pé. E o membro superior é braço, antebraço e mão. Essa é a segmentação do corpo, ok? Então, abordamos aqui esses aspectos da cinésio para dar uma aquecida. E para a nossa no nosso próximo bloquinho de revisão, a gente vai falar... No nosso próximo bloquinho de revisão, a gente vai falar a respeito do conteúdo para a avaliação, que é este daqui. Então, nós vamos falar no próximo de ossos, depois articulações, músculos, ombro, cotovelo e coluna vertebral. Parcial, porque a professora passou o conteúdo só até um pedaço, né? Então é isso. No próximo módulo, vamos falar sobre os ossos dentro da cinésio. Muito obrigada, pessoal, e até o próximo bloquinho. Tchau, tchau.